Olá, seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Aqui, o nosso intuito é te levar um pouquinho mais próximo de Jesus. O texto de hoje está em Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 3, que diz assim: Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados. Esse é um tema que eu gosto muito e, uma vez ou outra, eu falo sobre ele. No entanto, a gente vai passar alguns dias desse mês falando sobre essas bem-aventuranças. Se a gente parar para analisar, o Sermão do Monte ele começa com as famosas bem-aventuranças, como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos que são pessoas felizes, ok? Mas vale a pena conhecer o caminho percorrido pelos tradutores bíblicos até o conceito de felicidade. Jesus ensinava em hebraico e, ocasionalmente, em aramaico. Os evangelistas registraram a transcrição de suas palavras usando a língua grega, predominantemente naquela época. Isso significa que o primeiro registro do Sermão do Monte já foi uma tradução, e o que em português está traduzido como felizes ou bem-aventurados é a palavra grega makarios, makarioi. Eu tenho um podcast que eu criei há um tempo atrás, acho que ele só tem 4 episódios, se eu não me engano, que ele se chama Macários. Nunca mais gravei nada lá, porque eu falava de teologia em si, né? Mas não falei mais. Jesus, ele usou a palavra hebraica, que aqui, né, nós vimos que a palavra grega é Macários. A palavra hebraica aqui, quando Jesus fala, é a palavra Ashirei, que faz referência a uma caminhada. A palavra Ashur, por exemplo, é o pé, e Ashirei é aquele que caminha, ou aquele que está caminhando, aquele que está em marcha. Se você voltar um pouquinho atrás, você vai ver que eu gravei um podcast um pouquinho mais longo sobre essa ideia do Ashirei, né? Estar em marcha. Jesus ele está dizendo que seus discípulos são aqueles que marcham em direção ao reino de Deus. E nisso consiste a sua felicidade, porque eles estão em direção ao reino. Quando Jesus diz que felizes são os pobres, os que têm fome, sede de justiça, os perseguidos, os humilhados, ele não está exaltando essa condição humana e nem sugerindo virtudes. Na verdade, os discípulos de Jesus não são felizes porque são pobres e carentes de que lhes seja feita a justiça, mas porque deles é o reino dos céus. E no reino de Deus experimentarão justiça, paz e alegria. As bem-aventuranças, a bem-aventurança dos discípulos de Jesus não está na sua condição, mas nas promessas que lhes são feitas. Jesus diz que nós, como seus discípulos, estamos em marcha. Uma referência àqueles que não andam segundo o caminho dos ímpios, como os Salmos e os Provérbios advertiam ali no Antigo Testamento. O Mestre nos inspira a mantermos firme nessa marcha, porque essa é uma caminhada que conduz ao reino de Yahvé, os domínios de Deus. Por isso que a mensagem para você e para mim é: continue marchando. Lembre-se de que seu porto final não é neste mundo, mas no reino de Deus que se consumará na eternidade. Ainda não chegamos em casa, somos peregrinos em marcha para o reino dos céus. Somente enquanto mantemos os pés a caminho do reino de Deus,
somos verdadeiramente felizes. Então lembre-se, nós vamos ver durante essa próxima semana tudo o que Jesus disse sobre os que são deles o reino dos céus, o que acontece com eles. Felizes são quem? Nós vamos ver os pobres, os que choram, os que são perseguidos, que são injustiçados. Mas não é porque você precisa ser assim. A verdade, a alegria está na promessa que carrega cada pessoa que aqui tem esse tipo de dificuldade ou sofrimento. Fica a reflexão. Que Deus nos abençoe. Oi, aqui é o Lucas Antônio. Eu estou muito feliz por você ter ouvido essa reflexão. Eu espero que, se você gostou, você possa compartilhar com mais pessoas, você possa nos seguir aqui no Spotify e também possa nos dar 5 estrelinhas e, quem sabe, deixar o seu comentário. Vai ser muito bom. Muito obrigado, que Deus te abençoe.